Fala galera, meu nome é Hans, falar um pouco sobre os ideais sociais, científicos, econômicos e políticos do século XIX, beleza? Desde a Revolução Industrial, a classe burguesa tinha um domínio no âmbito econômico, certo? Perante a classe dos proletariados. E após também a Revolução Francesa, eles começaram a dominar o âmbito político. Com isso, criaram-se ideias que analisavam a sociedade e a economia na época, certo? Que essas ideias foram o liberalismo, o anarquismo e o socialismo, que se dividia em utópico e científico. Vou começar falando sobre o liberalismo. O liberalismo foi um movimento que foi influenciado pelos ideais iluministas e que tinha como princípio favorecer a classe dos burgueses e menosprezar a classe dos proletariados, certo? Alguns pensadores de destaque foram Adam Smith, Nassau Senior, Thomas Malthus e David Ricardo. Adam Smith falava que a divisão do trabalho era muito importante para a produção e o mercado se desenvolverem. Thomas Malthus falava que a população crescia em PG e as necessidades básicas, os alimentos no caso, cresciam em PA. E que as guerras e as doenças vinham com o objetivo de nivelar isso, de diminuir a discrepância entre eles, certo? David Ricardo tinha uma lei chamada Lei Férrea do salário, na verdade, salvo engano. Que no caso falava que os proletariados precisavam de um salário mínimo apenas para sobreviver. E o outro, Nassau Senior, ele ia de encontro, ou seja, contra alguns sindicatos que queriam diminuir a jornada de trabalho. Ele falava nas suas ideias que o lucro vinha apenas na última hora da jornada de trabalho do proletariado. Beleza? Esse foi o liberalismo. Agora vamos falar um pouco sobre o socialismo. O socialismo foi um movimento econômico e político que pregava a igualdade entre as classes, certo? Como eu já falei, existiam duas vertentes, o utópico e o científico. O utópico, com os pensadores como Robert Owen e Charles Fourier, e Saint-Simon também, falavam que deveria existir uma conciliação entre as classes para ter a igualdade entre elas. E na outra vertente, que foi o socialismo científico, que foi os pensadores foram Karl Marx e Friedrich Engels, certo? Eles falavam que para existir a igualdade entre classes, deveria existir todo um processo, toda uma luta de classes para chegar à igualdade. No socialismo existe um último estágio, que no caso é chamado de comunismo. Para chegar no comunismo, deveria passar pela ditadura dos proletariados e pela revolução dos proletariados, para assim chegar no comunismo, certo? Agora vamos falar um pouco sobre o anarquismo. Anarquismo foi um movimento que ia de encontro a qualquer tipo de dominação, seja ela política, religiosa, social, qualquer tipo de dominação, certo? Alguns dos pensadores foram Joseph Proudhon e Mikhail Bakunin, certo? Joseph Proudhon falava que a propriedade privada era uma forma de roubo. Ele, por ser jornalista, ele conseguiu muitos proletariados seguiram o ideal dele e criou-se assim um movimento de massas. O anarquismo, ele tinha como objetivo o comunismo também. Só que a diferença do socialismo com o anarquismo é que no anarquismo, a movimentação o processo do socialismo no comunismo existia todo um processo. No anarquismo não, era direto. Então foi isso o vídeo, obrigado por assistirem e acho que vocês entenderam, né? Então é isso, valeu.